E sou muito correto também quando estou aqui diante de um microfone e passando informações para os ouvintes que gostam de escutar aquilo que eu tenho para dizer. De pessoas que confiam naquilo que divulgamos aqui. Então eu quero fazer alguns esclarecimentos em relação a uma entrevista que a Clube levou a efeito no dia de ontem com o vereador Antônio Dias Pereira. E esclarecer algumas coisas que não foram possíveis ser esclarecidas diante do fato de que nós não tínhamos tempo para poder prolongar aquela entrevista naquele momento. E ficou meio no ar, né? Algumas pessoas tirando conclusões do jeito que bem quiseram. É preciso que se destaque isso também. Tem um grupo do mal aqui em Pereira Barreto que gostam de distorcer as coisas, que escutam ou manipulam as palavras e as falas que elas têm acesso. Então vamos pontuar algumas coisas. Agora é o Resenha quem está analisando a entrevista que o Jornal da Clube fez. O Jornal da Clube é de responsabilidade da Clube FM. O Resenha é da minha responsabilidade. Depois, escutando alguns trechos da entrevista, primeiro, o vereador Antônio Dias Pereira veio à emissora porque ele reclamou de uma das edições do Jornal da Clube em que ele teria sido citado como vereador que fez viagens e que receberia diárias da Câmara para poder viajar. Vamos deixar muito claro. O Dias veio aqui e disse que só fez 2 viagens. Bom, isso significa que ele viajou. Então, em nenhum momento, a edição do Jornal da Clube que diz que os vereadores viajaram com despesas pagas pela Câmara, né, não houve erro nessa informação. O Jornal da Clube estava correto. O vereador quis dizer que ele não gastou o mesmo valor que outros vereadores da casa aqui em Pereira Barreto teriam gasto, mas a discussão não era essa. A discussão era ter de fato viajado e ele viajou. O Jornal da Clube não errou em nenhum momento. Essa é uma avaliação que eu faço como jornalista aqui, apresentador do Resenha, deixar muito claro que o Jornal da Clube deu a informação correta. Pode não ter viajado na mesma quantidade que os demais. Mas eu também poderia estar perguntando para a Câmara, para a Prefeitura, quanto de recurso o vereador conseguiu para a cidade. Aliás, tem uma informação postada no Facebook de um outro vereador, de uma verba obtida por um deputado, capitão da PM, de R$100 mil para Pereira Barreto, e que acabou virando uma disputa de quem conseguiu a verba. Tendo inclusive o vereador Antônio Dias Pereira se deslocado a Brasília para gravar um vídeo dizendo que a verba tinha sido obtida por ele. E não. Eu quero falar a respeito da viagem que nós fizemos a Brasília e quero parabenizar ao Vitor por ter ido no Capitão Augusto e lá ele não quis falar, mas ele conseguiu uma verba para FIAP. Não pelo outro vereador. Não tem por que esconder, era o Vitinho, né? O Vitor Facchini. E aí essa briga de quem é o pai da criança, quem conseguiu essa verba, acabou que a verba não veio. Então, nesse caso, o município teve prejuízo. Não sei se por conta de ego dizer que fui eu que obtive R$100 mil, R$100 mil de outro lado. Enfim, não veio a verba, né? Eu tive contato com outros vereadores da cidade e também a informação de que isso acaba prejudicando não só a imagem da cidade, como também de toda a Casa Legislativa Pereira Barretense. Então precisa estar brigando agora por emenda, né? Não vou voltar ao mérito da questão, só para dizer que neste caso a Clube acertou quando disse que o vereador participou de viagem sim, com despesas pagas pela Câmara de Vereadores, sim. Eu estou aqui também, depois de ouvir as gravações de partes da entrevista, me recordando que o vereador Antônio Dias Pereira chegou com um calhamaço de folhas aqui, com uma série de informações pronto para fazer denúncias. Ele tinha lá a lista de todos os vereadores, como vocês ouviram na entrevista, de todos os vereadores que fizeram viagem, quanto cada vereador gastou. E eu disse naquele momento que não era o objetivo da entrevista falar sobre aquela situação. E ele fala, mas se você quiser falar, que eu fale, eu falo. Tá querendo ser instigado para falar. Então, se o vereador tem essas informações,
bem provavelmente já está preparando aí para uso na campanha de reeleição, se ele for participar, e se não for também, tem as informações para divulgar à época, não sei qual é a intenção, mas algumas coisas me chamam a atenção na posição do vereador Antônio Dias Pereira. E eu fui conversando à medida que ia falando, ele trazia outras informações e ele queria apontar mais situações. E numa dessas situações, quando nós abrimos para o público participar mandando perguntas, várias perguntas foram feitas a ele, né? Por que é que ele impediu a cavalgada? Ele explicou, afirmou de ilegalidade, de uso de rodovia, de perigo, mas acabou estragando uma festa popular imensa, feita com carinho para toda a população. Em outros municípios não tem o mesmo rigor que ele quis impor para a cavalgada, tudo bem. A justiça chamou os organizadores e aí os organizadores decidiram então cancelar a cavalgada num prejuízo social, porque naquele momento sempre há uma reunião de grande número de pessoas para acompanhar a cavalgada, um evento que acontecia há muitos anos em Pereira Barreto, que acontece em Andradina, acontece também em Ilha Solteira e outras cidades da região. Os organizadores acabaram organizando um evento parcial desse, né, lá no quilômetro 11. Então nós não tivemos a possibilidade de ter a cavalgada pela ação desenvolvida pelo vereador. Eu questionei também o vereador, e aí no final do programa, uma questão pessoal, né, da exclusão do meu nome dos grupos que ele criou. Não é obrigado a manter o meu nome em grupo nenhum, mas causou-me surpresa o fato dele ter feito a exclusão logo depois de eu ter postado no meu Facebook pessoal um comentário de que havia pessoas que gravavam vídeo e postavam os vídeos e que passavam o dia inteiro tentando justificar sem conseguir. Não citei o nome dele, mas lógico, pegaram lá, né, aliaram ao fato de que ele fez um vídeo contra o estacionamento irregular dos caminhoneiros próximo à Praça da Melhor Idade, ali diante do depósito do Proença, né, do centro de distribuição de produtos do Proença, e que acabou pegando muito mal para o vereador. Embora haja a legalidade, a discussão do tema não vou entrar no mérito, que há lá o estacionamento em 45 graus, enfim, né, embora não haja também ninguém que estaciona ali em 45 graus, naquele trecho onde as carretas ficavam e que continuam ficando, né, todo mundo se sentiu incomodado pelos caminhoneiros que viajam de longe, às vezes são obrigados a permanecer um dia, 2, e naquela época, se não me engano, tinha um feriado, não sei, que acabou fazendo com que esses caminhoneiros permanecessem mais tempo em nossa cidade. E eles têm que comprar comida, eles têm que ter produto de higiene, enfim, eles precisam dar um jeito de ficar na cidade. Pegou muito mal politicamente para o vereador. E aí excluiu o meu nome, perguntei se era pessoal, ele disse que não. Tem um conselho que faz parte do grupo dele que decidiu pela minha exclusão sem que eu citasse o nome dele naquela postagem. Mas tudo bem. Trouxe para o lado pessoal também a informação de que não tem nada contra mim, como eu também não tenho nada contra a pessoa dele, né, dizendo que a minha filha, inclusive, trata da esposa dele. Minha filha é profissional, não pode ser envolvida nas questões que eu assumo. Se ela for prejudicada por aquilo que eu digo, é uma tentativa de calar minha boca, né? Eu deixaria, lógico, de fazer críticas contundentes aí, se nesse caso nós tivéssemos essa situação acontecendo. Então, ela profissionalmente é uma coisa, o Lira, jornalista, professor, é outra. Eu não afeto a carreira dela, ela não pode afetar a minha também. Ela não se posiciona, não toma nenhum posicionamento em relação a isso. Aí ficou uma situação de vir perguntas relacionadas ao vereador ainda, né, de escuta telefônica, de transferência, e aí toda vez que aparecia alguma coisa para perguntar ao vereador, ele parecia ficar um pouco exaltado aqui, tinha outras denúncias, porque tem outras denúncias para fazer. Então está na hora do vereador pegar essas denúncias e pôr no papel e encaminhar adiante. Ele disse aqui que tem até 5 anos para poder tomar decisão. Tem que tomar decisão daqui a 5 anos, não, vereador. Toma posição já. O senhor é vereador e representa a população. Se o senhor tem coisa errada aí para divulgar, vai para cima. Tá certo? E vou falar de uma das coisas que o senhor citou aqui, deixando margem a entendimento equivocado por parte da população. Como eu disse, o advogado gosta de manipular bem as palavras. É lógico que todo mundo que tem condição de manipular, de usar a palavra para trazer para si a situação favorável, beleza. Mas o vereador disse aqui que o prefeito estaria incorrendo em crime de improbidade administrativa por usar o veículo da prefeitura, de modo particular. Tirou foto do veículo da prefeitura estacionado na garagem da casa do prefeito. Eu me informei com vários vereadores, vários ex-vereadores, com prefeitos da região,
sobre o uso desse veículo oficial. E já tem, assim, muito claramente a definição de que o prefeito João de Alter Domingos não comete ato de improbidade administrativa de forma alguma. Por quê? Nós estamos no momento de pandemia de coronavírus. O senhor João de Alter Domingos tem 76 anos de idade e está no grupo de risco. A prefeitura cessou as atividades para deixar o pessoal em isolamento social. O prefeito tem direito a um motorista para levá-lo para onde ele quiser em trabalho, seja da casa dele para a prefeitura, da prefeitura para a casa dele. E abriu mão desse motorista por conta de estar no grupo de risco, ele mesmo dirigindo o carro do gabinete. É um carro, sim, que veio da Câmara Municipal, mas é da prefeitura, devolvido para uso da prefeitura e que foi alocado no gabinete. Não comete ato de improbidade administrativa o prefeito que, inclusive, neste momento, com a dispensa do serviço de um motorista para levá-lo, para buscá-lo, levá-lo para a prefeitura, da prefeitura para casa para o almoço, para voltar do almoço para a prefeitura e retornar para casa, né? Ele não comete nenhum ato de improbidade administrativa. Ele está preservando, inclusive, a situação de saúde dele, na situação de pandemia. E, vereador, se o senhor acusou isso, como o senhor fez aqui, ao vivo, no microfone da Clube, de que o prefeito cometeu ato de improbidade, o senhor deve denunciá-lo. Para que ele possa, então, defender-se. E a exemplo do que o senhor foi absolvido no Tribunal de Justiça de São Paulo, quando afastado da função pelo desvio da rota do carro da Câmara Municipal, que entrou em Bauru, né, que o senhor recolheu uma mixaria depois desse deslocamento de 800 metros, que para o senhor é assim, foi só um pouquinho. Um pouquinho não tem problema. Não é? Então cometeu um erro um pouquinho, não tem problema. O senhor cometeu um erro um pouquinho, quando o carro da Câmara entrou em Bauru, para registro de um documento lá. Um pouquinho. O senhor foi afastado por isso, o senhor ganhou na justiça depois por falhas no processo de condução aí, né, da sua cassação. Então não há nenhum problema também em dizer, porque isso é fato verídico. O senhor defendeu a sua tese junto ao Tribunal de Justiça, o senhor comentou aqui, inclusive, nos microfones da Clube, se eu não me engano, inclusive no resenha. Nós abrimos espaço para o senhor falar como foi a defesa, a emoção que o senhor sentiu. Me recordo de tudo isso, né? E nós demos espaço para a sua fala. Agora, vir nessa entrevista que foi feita na Clube ontem, para tentar jogar a pecha de que o prefeito comete ato de improbidade por usar um veículo da prefeitura que ele tem direito durante o horário de expediente. O senhor não viu o carro da prefeitura parado em porta de boteco. O senhor viu ele estacionado na casa do prefeito, porque ele voltou para a casa dele para descansar. O senhor parece-me que está fiscalizando, tirando foto. O senhor disse que tem direito de tirar foto de todo mundo, de registrar tudo, né? Não sei qual é a intenção. Se é uma mega estrutura para sua campanha de reeleição, tentar usar tudo isso e colocar a população contra as pessoas de bem da nossa cidade. Mas todos podem cometer uma falha assim. Então eu estou dizendo para o senhor, se o senhor julga que de fato o prefeito cometeu ato de improbidade administrativa, faça o que tem que fazer. Tenho certeza que o departamento jurídico da prefeitura está pronto para dar a resposta que é necessária a esse momento. Procurei, como o senhor disse, que existem vários casos de prefeitos que respondem por improbidade administrativa por uso de carro oficial de forma indevida. E aí eu encontrei mesmo processos de prefeito que foi parar na praia com o carro da prefeitura. Não é o caso do Joãozinho. Aliás, como as redes sociais têm informado aí ao longo dessa semana, e destaco aqui uma das figuras importantes no combate ao coronavírus, né, o Devanir Morbi, ele afirma categoricamente que o prefeito Joãozinho nunca pegou uma arruela, um parafuso dessa prefeitura. É um homem honesto, íntegro. E o senhor veio aqui e jogou no microfone da Clube aberto para quem quisesse ouvir que o prefeito estava incorrendo em improbidade administrativa. Então estou concitando o senhor a pôr no papel. Vamos verificar se a Câmara Municipal vai entender isso. Vamos verificar se a Câmara Municipal vai entender isso. Conversei com alguns vereadores da cidade também. Eu preciso levantar informação, né, da viagem que o senhor fez a Brasília. Se ela foi somente para ir gravar esse vídeo com o capitão, se eu não me engano, o capitão Augusto, deputado, sobre a emenda destinada a Pereira Barreto, que acabamos não recebendo, porque houve uma briga para saber qual vereador era pai da criança. Então, nesse contexto, depois dessa análise, ontem acabei ficando pé comigo mesmo. Reconheço aqui diante dos meus ouvintes, ontem eu fiquei possesso comigo mesmo. Tá certo que nós estávamos aqui no decorrer da hora, na pressa, para poder atender o doutor Igor com uma informação muito importante, né? E acabei não estendendo a entrevista com o vereador para cobrar dele isso. E aí, essa noite eu quase não dormi. Passei a noite pensando como é que seria. Mas como tenho resenha para poder servir
né, nesse momento de meio de informação, eu estou dizendo, e neste programa todos ouviram desde a primeira vez que eu falei pelos microfones da Clube, no Resenha da Clube. Volto a dizer, o Resenha da Clube que é da minha responsabilidade. E lá no Jornal da Clube eu não poderia estar falando do jeito que eu estou falando agora, porque o Jornal da Clube é de responsabilidade da Clube FM 97,1. O Resenha é um espaço cedido pela Clube para o meu programa, que leva o nome Resenha da Clube porque é bacana ter o nome Clube no programa do Resenha. Que se não tivesse, poderia ser o Resenha do Lira. Dizer muito claramente que aqui no Resenha não há manipulação das palavras como foi feita ontem pelo vereador Antônio Dias ao dizer que o prefeito incorre em crime de responsabilidade administrativa, de improbidade administrativa, porque usou o carro da prefeitura para ir à casa dele e voltar para a prefeitura. De fato, as fotos que o senhor tem é do carro na garagem. Prova que ele está fazendo o ato de improbidade quando o veículo está guardado dentro da residência dele. É para o deslocamento dele ao trabalho nesse momento de pandemia que ele, com 76 anos de idade, não pode estar exposto. O senhor sabe disso. Então, neste caso, ele fez uso do carro, sim, nesse período. Se o senhor julga ainda que é ato de improbidade, se na sua avaliação, se no seu entendimento de advogado cabe a ação, faça. Vamos ver se passa na Câmara. Vamos ver se o juiz vai entender que isso é um ato de improbidade do prefeito. Que se preserva enquanto pessoa para exercer o cargo de prefeito, não tendo um motorista para levar e buscá-lo onde ele necessita para exercer a função dele. Não se tem notícia em nenhum momento, se conversarmos com o motorista que trabalha com o prefeito, de que ele tenha usado o carro para passar na casa de filho, em Rio Preto, Votuporanga. Muito pelo contrário. As informações que eu tenho é de que quando ele volta de São Paulo quer ficar na casa do filho, ele para o carro na rodovia, aguarda o filho buscá-lo, para que o veículo da prefeitura nem entre a Rio Preto. Nem entre em Rio Preto. Nem se desloque no interior de Rio Preto. Isso precisa ficar claro para a população. O prefeito João de Arthur Domingues é um homem de reputação ilibada, é um homem honesto, um homem íntegro, que está à frente da prefeitura procurando fazer aquilo que é possível para ajudar Pereira Barreto. Como sonho dele, como ele mesmo diz, que era um sonho fazer pela cidade o que ele pudesse fazer diante do que a cidade ofereceu para ele quando ele, junto com outros amigos, criou a então Faculdade de Ciências e Letras Urubupungá, a FECLU, hoje Faculdades Integradas Urubupungá. Não podia deixar de colocar essa situação. Para além do que eu estou dizendo, eu vou voltar a afirmar aqui. O prefeito Joãozinho, a pessoa do prefeito, antes de ser prefeito já era minha amiga, como pessoa. O João é meu amigo. Ele é padrinho da minha filha. E se eu escolhi o João para ser padrinho da minha filha é porque eu confio na pessoa dele, enquanto ser humano. Na pessoa bondosa que ele é. E não tenho problema nenhum. Tem gente que fala o Lira é puxa-saco do prefeito. Não, meu amigo. Quem me critica como puxa-saco do prefeito, vou dizer, é que eu sou amigo do prefeito. E antes de ser amigo do prefeito, eu sou amigo do João. Sou amigo do João. Pessoa de dentro da minha casa, como eu sou pessoa de dentro da casa dele. E eu confio na pessoa dele, tanto que ofereci para ele o fato dele ser padrinho da minha filha. Se eu faltasse um dia, meu compromisso com ele é que ele pudesse dar orientações para que a minha filha tivesse, né, a situação de ser uma pessoa de bem, que ele pudesse colocá-la no caminho de orientação para ser uma pessoa do bem, como ele também é, a exemplo do que ele fez dos filhos dele. Então nós não podemos aceitar, eu não poderia aceitar, deixar de dizer aqui, inclusive, que foi, na minha visão, né, um golpe baixo ontem dizer que o prefeito cometeu crime de responsabilidade aqui, de improbidade administrativa, como fez o vereador. Essa é um posicionamento pessoal meu. Algumas coisas eu ia perguntar ontem, estava anotado, até comentei com o Paulo Sérgio, a anotação que eu fiz, né? Eu vi várias postagens aí nas redes sociais de pessoas que reclamaram que foram ameaçadas pelo vereador Antônio Dias Pereira de processo pelo que elas criticavam na rede social. Ora, nós vivemos num país democrático. Se a pessoa não fez xingamento pessoal, ela pode dizer o que pensar, o que quiser, do que ela pensou em relação à minha pessoa, a pessoa do vereador Antônio Dias Pereira, ou de qualquer vereador da nossa cidade. Pode criticar qualquer um. Assim como lá na tribuna da Câmara, o vereador também pode falar o que quiser. É lógico, eu já ouvi pessoalmente do vereador Antônio Dias Pereira, que ele disse assim, eu processo mesmo. Faça a pessoa perder tempo dela, vai ter que ir atrás. Pode até não ser condenada, mas vai ter que ir atrás. Eu não tenho gasto nenhum para poder abrir o processo, para poder encaminhar um processo. Verdade. Concordo com o senhor não tem mesmo nenhuma despesa para fazer uma ação contra alguém.
Mas a justiça também prevalece para reconhecer se houve ou não prejuízo. Então, por isso eu estou citando desde o início do programa que o meu Ministério do Trabalho é 50.111, Paula Aparecido Lira, jornalista, profissional, registrado junto ao Ministério do Trabalho. Que a população tenha clareza de quem é o prefeito Joãozinho. E aí usaram uma fala minha também. Vou mandar um recado para as pessoas que rodeiam o prefeito. Aquelas que se digam parceiras dele. Aqueles que distorcem as coisas que são ditas. Também. É muito bacana para poder se promover, distorcer as palavras, levar a palavra do jeito que quer, né? Não dando chance para os outros de fato dizerem o que aconteceu. Na quarta-feira, quando nós dissemos aqui que o prefeito não ficaria refém de um órgão da prefeitura, né, e que ele tomaria providências em relação ao comércio, o prefeito tomou providências. E sabe por que o prefeito demora para fazer a decisão dele ser válida? Porque ele tem a experiência de vida para ouvir outras pessoas. Essa demora não significa fraqueza, mas significa que ele está ponderando sobre todas as informações recebidas, sobre todas as opiniões. Então, é uma pessoa que não se deixa influenciar. Aqueles que distorcem o que nós dissemos, que levam informações, né? Me chegou ao ouvido também que um responsável por um partido adversário do prefeito, se ele for candidato à reeleição, teria feito contato com o prefeito, inclusive para dizer que eu, como pessoa, Paulo Lira, ao falar aqui nos microfones da Clube, estaria levando já o prefeito Joãozinho a ter a derrota numa eventual candidatura à reeleição. Primeiro, nós não estamos em nenhum período eleitoral ainda. Esses partidos de oposição, né, o pré-candidato que se tornou oposição, que até pouco tempo estava no partido do prefeito Joãozinho e agora se declara adversário dele, né, não preciso esconder nome, que é o profissional da saúde aí na área de odontologia, o Júnior Suman, estava até pouco tempo junto com o PL, rompeu e é pré-candidato à prefeitura. Sem problema nenhum, é jogo político, é um direito dele. Agora, o grupo que vai apoiá-lo, fechar parceria para se contrapor aos projetos que o prefeito mandar para a Câmara. Ou então tentar barrar, ou desestabilizar emocionalmente aqueles que apoiam o prefeito, vou dizer para vocês que vocês vão perder. Vão perder enquanto pessoas. Vocês serão desmascarados numa eventual disputa de reeleição. Porque agora nós não temos disputa, não. Mas eu, pessoalmente, já disse aqui por diversas vezes nesse programa, eu apoio a pessoa de João de Altair Domingues enquanto estiver prefeito, enquanto tiver lisura como administrador, que é o que ele tem feito até agora, nesses 3 anos e 4 meses de governo dele. Eu duvido que alguém aqui nessa cidade possa levantar um grão de qualquer mineral que seja para dizer que o prefeito cometeu algum crime contra a sociedade Pereira Barretense, contra o patrimônio de Pereira Barreto. Nós brincamos ontem aqui, em relação ao carro da prefeitura ainda, que o prefeito, desde quando assumiu, não trocou o carro do gabinete. Não trocou o carro do gabinete. Porque pensa na economia. Porque pensa no bem-estar da sociedade, do uso do dinheiro público da melhor forma possível. Para você aí que acha que eu sou puxa-saco, eu não me preocupo não. Você tem o direito de achar o que quiser. Aqui tem uma pessoa de caráter que bate em cima, que assume o compromisso de defender, quando as coisas estão certas, né, a gestão de um prefeito que eu conheço, para além de ser prefeito, como pessoa, como homem honesto e íntegro. E eu desafio a qualquer um aqui, a hora que quiser debater comigo sobre isso, em qualquer lugar da cidade, para falar sobre isso. E aí entendam como bem entender. Eu tinha que esclarecer isso porque ontem, depois dessa entrevista, saiu um comentário danado na cidade. Poxa, você prejudicou o prefeito. Aonde que eu prejudiquei o prefeito? Aonde? Me apontem. A Clube fez o dever dela, abriu espaço democrático para o vereador falar. Beleza. No meu programa falo eu. E assumo aquilo que eu falei. Tá certo, galera? Quero agradecer a todos que acompanharam a resenha até este momento. O discurso pode ter ficado um tanto quanto estranho, pesado, não sei, mas eu não podia deixar de dizer. E deixar muito claramente. Eu dou minha cara a tapa, meu amigo. Ela tá aqui para todo mundo ver. Tá todo mundo assistindo pelo Facebook, tá todo mundo vendo aí pelo YouTube, e tá todo mundo ouvindo pela Clube FM. Não poderia deixar de dizer o que eu sou, não. Eu sou amigo pessoal do prefeito, sim. Eu apoio a gestão dele, sim.
enquanto está tudo certo. Que se ele estivesse cometendo algum problema, alguma anormalidade na prefeitura, nós falaríamos aqui. Quantas vezes eu não critiquei secretário de obras dele quando era o Iraque? Quantas e quantas vezes nós não apontamos problemas? Nós não temos nenhum medo de dizer o que está acontecendo, não. Agora, não podemos deixar também que outras pessoas falem o que bem entendem e joguem para a sociedade uma coisa que não é real. Dentro dessa prefeitura municipal, na gestão Joãozinho, o prefeito é um homem digno, íntegro, de caráter. E que alguém prove o contrário. É o que eu tenho no meu pensamento, que alguém prove o contrário. Se alguém quiser tentar isso, boa sorte para quem quiser tentar. Não tem outra situação a destacar. E nós, nesse sentido, sabemos que a população de Pereira Barreto não é nada boba. De tonta Pereira Barretense não tem nada. Quem acredita que o Pereira Barretense não sabe analisar as coisas, vai cair do cavalo na próxima eleição. Quem de fato pensar que as pessoas não sabem em quem votar, está perdendo tempo. Né? Deixar muito claro isso. Era necessário fazer isso. E quem acompanha o resenha é público, acompanha quem quer. Quem não gostou do que eu disse também não é obrigado a acompanhar o resenha. Ele é livre. Ele é livre. Né? Ninguém aqui está fazendo lavagem de roupa suja, não. Nós estamos dizendo o que aconteceu em relação a uma entrevista. E estamos colocando os desdobramentos disso. Se tem gente incomodada é porque o que está sendo feito, né, é adequado.